Eu lhe digo uma verdade. Não há nada maior do que sua própria e maravilhosa imaginação humana. Foi ele quem inspirou Blake, Shakespeare e Einstein, pois há apenas um espírito no universo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Esse espírito é a imaginação humana. Quando perguntaram a Blake o que ele pensava da divindade de Cristo, ele respondeu: Cristo é o único Deus, mas eu também sou e você também. Não pense em Cristo como alguém maior do que você. Ele é o único Deus, mas eu também sou e você também. Não se considere menor do que Cristo, pois há apenas Deus, que é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Ousando assumir que todas as coisas são possíveis de imaginar, coloque essa realidade em teste extremo ao assumir que você é a pessoa que gostaria de ser. Sua mente razoável e sentidos externos podem negar, mas eu lhe prometo, se você persistir, receberá sua suposição. Acredite em mim, você é o mesmo Deus que criou e sustenta o universo, mas é afinado baixo, então você deve ser persistente se quiser provocar uma mudança. No livro de Lucas, conta-se a história de um homem que chegou a uma casa à meia-noite e disse: Um amigo chegou e está com fome. Você me daria 3 pães? O homem lá de cima respondeu: É meia-noite. Meus filhos estão dormindo na cama e não posso descer e dar o que você quer. Então esta declaração é feita. Mas por causa da importunação do homem, ele recebeu tudo o que desejava. A palavra importunação significa imprudência descarada. Tendo um desejo, o homem não aceitaria um não como resposta. Quando você sabe o que quer, você não pede a Deus como se ele fosse outro, você pede ao seu eu individual para realizar seu desejo, pois você é ele. E Deus, sua própria imaginação humana maravilhosa, responderá quando você não aceitar um não como resposta, pois sua negação é falada de dentro e não há outro. É dentro do seu próprio ser que você persiste em presumir que recebeu o que quer. A história é que, embora fosse meia-noite e a família estivesse dormindo, o pai desceu e deu o que era necessário. O Deus de um Blake, um Shakespeare ou um Einstein não difere do Deus abrigado em você, pois há apenas uma imaginação humana. Não pode haver duas. Ele não é um Deus dual. Você e sua imaginação não são menos do que ninguém, mas você deve aprender a ser persistente. Um amigo recentemente compartilhou uma visão comigo, na qual eu apareci e disse: A história de Jesus é uma suposição persistente. Se isso for verdade, e nos for dito para imitá-lo como uma criança querida, devo ousar assumir que sou o ser que quero ser. Devo continuar nessa suposição até que aquilo que assumi seja objetivamente realizado. E se eu sou um com todos, como alguém pode ser maior do que eu? Não acredite que alguém é maior do que você por causa de algum influxo de espírito ou validade. Sua imaginação é o único Deus, e não há outro ser maior do que ele. Afirme que você é o que quer ser. Persista nessa suposição. Continue a assumir esse papel até que aquilo que você assumiu seja refletido em seu mundo. Embora as igrejas ensinem que outro, maior que você, disse: A menos que você acredite que eu sou ele, você morrerá em seus pecados. Essas palavras foram ditas pela imaginação humana. E porque a imaginação é uma, e você não pode escapar dessa unidade, não pense em outra. Aceite essas palavras na primeira pessoa, no tempo presente, pois a menos que você acredite que já é o que quer ser, você morrerá em seus pecados ao deixar seu desejo não realizado. Se você não acredita que é todo imaginação, você continuará em sua crença anterior, adorando um Deus por fora e não por dentro. Neste nível, estamos fragmentados, mas somos todos uma imaginação. A palavra Elohim é uma unidade composta de um feito de outros. Embora pareçamos ser muitos, da maneira mais íntima possível, somos um. Neste nível, você e eu somos acionados para propósitos além dos nossos sonhos mais loucos, mas chamados a fazer o esforço de nos elevar acima disso. Isso é feito em um sentido físico, científico e artístico, à medida que começamos a descobrir e expressar nossa imaginação humana. Nós nos elevamos acima deste nível através do ato de suposição, pois uma suposição, embora falsa, se persistir, se solidificará em fato. Como William Blake disse:
Se o tolo persistir em sua tolice, ele se tornará sábio. Não há nada que Deus não possa fazer. Não pense que alguém que é fabulosamente rico tem um influxo de espírito que difere do seu. Ele está imaginando riqueza, consciente ou inconscientemente, mas você pode fazer isso conscientemente. Se ele não sabe o que está fazendo, ele pode perder sua riqueza e não saber como recuperá-la. Estou pedindo a você, independentemente de sua situação financeira, que assuma a riqueza, conscientemente. Se, amanhã, você retornar novamente ao seu estado anterior, traga a riqueza de volta alegando eu sou rico, pois há apenas um Deus. Aquele que cria a pobreza também cria a riqueza, pois não há outro Criador. O mundo pensa em inúmeros deuses, mas há apenas um. Esse é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Possuindo apenas um filho, quando a imaginação desperta, o Filho unigênito de Deus revelará você como Deus. A mesma coisa acontecerá com outro, depois com outro e eventualmente todos verão o mesmo Filho, que revelará o indivíduo como Deus Pai. Este mundo é uma peça, onde a imaginação divina se torna imaginação humana ao se inserir em uma pele oliva, uma pele negra, uma pele branca e uma pele vermelha. Embora pareçamos diferentes, todos nós veremos o Filho unigênito de Deus, provando que há apenas um Deus. O propósito por trás da peça é expandir o poder criativo da imaginação. Aqui somos fragmentados em inúmeras partes, destinados a nos reunirmos em um Deus, o único Pai de todos. Comece agora a usar ativamente, constantemente, sua imaginação, pois, ao provar seu poder criativo neste nível, você está despertando para um nível mais alto e nascendo no mundo espiritual, onde você sabe que é Deus. Prove a si mesmo que você é Deus sentindo que seu desejo agora é um fato consumado. Ouça seus amigos falando sobre você. Eles estão se alegrando por causa de sua boa sorte ou estão expressando inveja? Imagine que suas palavras são verdadeiras. Persiste em imaginar que são verdadeiras. Continue a imaginar que seu desejo já é um fato consumado, e quando for objetivamente percebido, a prova será sua. Pense em algo adorável que você gostaria de dar a outra pessoa. Então pergunte a si mesmo se você desse a ela e ela não aceitasse, você gostaria de ficar com ela? Se, por exemplo, você desse a um amigo $1 milhão e ele não aceitasse, você estaria disposto a ficar com ela? Tenho certeza de que sim. Então imagine dar o dinheiro a ela, então dê a outras pessoas da mesma forma. Você pode nem ter uma conta bancária, mas você ainda pode dar, porque não há ninguém a quem dar além de você mesmo. Só existe Deus cujo nome é Eu Sou. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Esta grande confissão de fé está registrada no 6º capítulo, o 4º versículo do livro de Deuteronômio. O Senhor não é dois, nem uma dúzia, apenas um. Se eu disser a Eu Sou, isso é um. Mas se eu disser nós somos, estou falando de muitos. O nome de Jesus é Eu Sou. Ele não é um ser superior a você. Ele é a inspiração para tudo o que você escreve, seja trivial ou profundo. A inspiração não vem de algum outro ser, porque não pode haver outro. Quando você se senta para escrever, os pensamentos vêm do seu próprio ser. É um absurdo pensar em algum outro ser como possuindo você. Os grandes poetas, os de Shakespeare, os de Blake, não tinham um grande influxo espiritual movendo-se neles que fosse maior do que o influxo espiritual em você. Não pode ser, pois não há ninguém maior do que você. Quando alguém me diz que está sob a influência de algum poder maior, eu digo a ele que isso não é possível. A inspiração está vindo das profundezas de sua própria alma. Talvez você tenha um item que gostaria de anunciar. Ao pensar no que seu cliente precisa, a resposta virá das profundezas de sua própria alma, e você saberá o que precisa ser dito para promover seu produto. Você não recebe algum influxo de espírito fora de si mesmo, pois não há ninguém maior. Só existe Deus, e Deus é um. No livro dos Salmos, você é instruído a comungar consigo mesmo. Sente-se calmamente. Esteja em paz consigo mesmo e de repente os pensamentos começarão a fluir dentro de você, de Deus. No princípio você era Deus. E no final,
Você e eu e todo o vasto mundo de bilhões seremos reunidos no único Deus. Uma imaginação caiu neste mundo fragmentado de outros aparentes, mas o todo está dentro de cada um de nós. Os inimigos de um homem são aqueles de sua própria casa, pois todos estão dentro dele. Sem saber disso, o homem luta consigo mesmo até perceber que não há outro, apenas ele mesmo. Então ele conta aos outros na esperança de poder se convencer. E conforme ele se eleva de dentro, ele é chamado de volta ao único ser que ele era antes que o mundo existisse. A queda na divisão foi deliberada para a expansão de Deus em unidade. Não havia outra maneira de expandir seu poder criativo senão caindo na limitação e superando-a. Conforme você caía, seu ser se fragmentava. Eu vi isso tão claramente na visão. Primeiro, uma pedra apareceu. Então ela se fragmentou e conforme se reunia, tomou a forma de um homem sentado na postura de lótus, meditando, brilhando. E eu sabia que estava olhando para mim mesmo. E quando começou a brilhar como o sol, acordei em meu apartamento na cidade de Nova York. Estou lhe contando o que fiz, o que vi e o que experimentei. Cada um de nós tem um ser interior que está nos meditando. O ser em você e o ser em todos formam o único ser perfeito, que caiu e se fragmentou. Um dia, o ser vivo de todos se unirá ao único Deus, que caiu e se fragmentou. Você sabe o que gostaria de ser? Ouse assumir, por uma semana, alegue. Eu assumi que sou aquele que quero ser. Ainda estou assumindo que sou, e continuarei a assumir que sou até que aquilo que assumi seja objetivamente realizado. Adormeça assumindo que é verdade, e deixe que esse ser vivo em você lhe dê vida. Deus Pai está sonhando no fundo da sua alma. Foi Ele quem começou uma boa obra em você, e é Ele quem a completará no dia de Jesus Cristo. Naquele dia você será levado à mesma perfeição que o Pai em você, pois Deus está sonhando a si mesmo em uma imagem maior de si mesmo e você, o sonhador, está sonhando a si mesmo na imagem de si mesmo. Enquanto você estiver aqui, você pode assumir qualquer desejo para si mesmo e para aqueles que ama. Então você pode ousar acreditar no que assumiu. E se você continuar com sua suposição, você irá expressá-la. Mas você deve acreditar, ou você morrerá em seus pecados. Sempre falando consigo mesmo, você está dizendo a si mesmo que, a menos que você acredite que é o homem que quer ser, você continuará sendo o homem que não quer ser, morrendo assim em seus pecados. Para acreditar em outro, seja ele um Blake, um Shakespeare ou um Einstein, você tem um Deus falso. Você deve acreditar em si mesmo ou morrer em seus pecados. Você deve acreditar que Deus realmente se tornou você para que você possa se tornar Deus, pois Ele o fez. Seu nome é Eu Sou e a menos que você diga dentro de si mesmo: Eu sou o que eu quero ser e acredite nisso, você permanecerá dizendo dentro de si mesmo: Eu queria ser o que eu quero ser e morrerá em sua frustração, seu pecado. Eu insisto para que você aprenda a acreditar em si mesmo. Pode parecer difícil no começo, mas não quando você está disposto a arriscar e tentar. Admiro os grandes poetas inspirados. Shakespeare é maravilhoso. Blake é completamente maravilhoso, e Einstein realmente grande em seu campo. Esses eram homens inspirados, mas eles não tinham nenhum influxo de espírito que os tornasse maiores do que sua imaginação humana, pois a imaginação deles e a sua imaginação são uma grande imaginação divina, imaginando. O trabalho deles não veio de algo fora deles mesmos, mas de sua própria imaginação, despertando. Essa mesma imaginação é sua porque há apenas um espírito. O espírito do homem é um com o espírito do universo e não há outro. Comece agora a capturar a sensação de ser esse espírito. Adormeça na sensação de que você é Deus, e conforme você volta arremessado das profundezas da inconsciência em direção a esse nível, você terá inúmeros pequenos sonhos malucos baseados nessa pessoa pela qual você está passando. Você dará importância a esses sonhos, mas, que profundidades você alcançará naquilo que é inconsciente em relação a esse nível. Que ninguém o assuste, pois você é um ser imortal que não pode morrer. Embora eu tenha despertado para minha divindade antes de você, não sou melhor porque cheguei lá primeiro, pois não existe tal coisa como ser o primeiro.
Todos estão se movendo em direção a esse nível, e ninguém pode falhar. E quando todos tiverem retornado, que alegria será expressada quando formarmos o único corpo, o único Espírito, o único Senhor, o único Deus e Pai de todos. Todos terão a visão e provarão a si mesmos que são Deus Pai. Eu o encorajo a aplicar este princípio e a amortecer-se contra os golpes normais da vida. Se seus amigos e entes queridos não podem acreditar, amorteça-os de qualquer maneira, pois não importa o que você os deixe aqui, você não vai parar os golpes dados pela profundidade do próprio ser deles. Se você deixasse $100.000 para cada amigo, você os amorteceria por um momento, mas a profundidade do ser deles continuará a levá-los por experiências, a fim de despertar para o conhecimento de que eles são o pai do Filho unigênito de Deus, Davi. O mundo está buscando a causa dos fenômenos da vida, sem saber que ele é o próprio eu. Que responsabilidade é sua quando você descobre que sua consciência é a causa de tudo o que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer com você. Mas quando você percebe que está causando todos os golpes, as mágoas e dores que acontecem com você, você começará a mudar seu pensamento e, ao fazer isso, as Escrituras se desdobrarão em você. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, quero agradecer a cada pessoa que comenta, curte e compartilha os conteúdos aqui do canal. Isso tem contribuído muito para que o YouTube leve esses ensinamentos a mais pessoas. Também gostaria de convidar, a quem quiser, e sentir no coração, a ser membro aqui do canal. O custo é bem pequeno e vai auxiliar demais com o meu trabalho. Lembrando que a assinatura pode ser cancelada a qualquer momento. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.